avisei pra você não jogar essa cartada comigo. Você parou na dama e eu parei no valete. Amigo, você não se engana. Pomba gira cigana é pomba gira de fama. Salve sua divina presença! Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. E hoje estou aqui para dar continuidade à nossa jornada de interpretação das cartas do baralho cigano Petit Lenormand. Se você é novo, é nova por aqui, não sabe ainda do que eu estou falando, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Nós temos ali o link para todos os outros vídeos, desde a primeira aula, desde o nosso primeiro encontro dessa jornada, para você entender, para você não se sentir perdido, extraviada, enquanto estiver assistindo este vídeo. E depois você volta nesse, combinado? E se você gostar dos vídeos, se inscreve no canal, lembra de deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Cada vez que chegar um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser avisada. Porque o YouTube, ele não te avisa se você não ativar o sininho. Então, pode ser que você não se dê conta de que já é quarta-feira e que já tem um vídeo novo aqui no canal. Tudo que nós trazemos aqui no canal tem relação com a espiritualidade, mas a espiritualidade na nossa prática, no nosso dia a dia, tudo aquilo que pode servir de ferramenta para o nosso autoconhecimento, ferramenta para nós termos uma visão mais ampla sobre os acontecimentos, tomadas de decisões na nossa vida, no nosso dia a dia. E o baralho cigano é uma excelente ferramenta que vai te tirar da dependência de encontrar alguém que vai fazer a leitura das cartas para você. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos hoje a mais uma etapa da mostra de como fazer as tiragens, como você vai fazer de fato a interpretação, a leitura das cartas. Vem comigo. Então hoje, gente, nós vamos fazer uma tiragem de 9 cartas. Essa tiragem de 9 cartas, a gente pode ver muita coisa com ela. Ela é uma tiragem bem completa. Não é ainda a mesa real, que é quando a gente coloca todas as cartas na mesa, mas ela nos dá vários campos de visão, várias formas de interpretação, tá? Então, nós vamos começar, como sempre, embaralhando as cartas. Lembra sempre, né, de fazer aquela limpezinha com incenso, a limpeza das cartas. Eu já fiz aqui a minha, tá? Embaralha as cartas. O que que nós vamos fazer aqui? Sempre a gente precisa ter um motivo, né, para tirar, fazer uma pergunta clara, ter um objetivo claro. E para que a gente tem que saber expressar aquilo que a gente quer saber, tá? Então eu posso falar em voz alta ou mentalizar fortemente enquanto embaralho, ou a pessoa que quer saber se eu estou tirando para alguém também pode embaralhar e pensar ou falar claramente. E então, como nós vamos tirar 9 cartas, eu gosto de cortar 3 montes. E gosto também de usar a carta de corte, lembra? A carta de corte é essa aqui, que fica aqui embaixo. Aproveitando o ensejo, aproveitando essa oportunidade, outro dia alguém me perguntou o que significa quando as cartas aparecem de cabeça para baixo? Isso tem algum significado ou é só um acaso? O baralho estava virado, tinha uma carta virada, ou eu sem perceber botei virado? No meu entender, sob o meu olhar, da forma com que eu aprendo, com que eu aprendi, o fato de a carta aparecer virada significa para a gente, num olhar mais abrangente, num olhar sistêmico, significa dizer que eu não estou vendo as coisas como elas são, que eu estou vendo as coisas distorcidas, que eu estou vendo as coisas realmente de cabeça para baixo, que eu devo tentar uma visão de outro ângulo, fazer uma nova análise, olhar a situação por outro ângulo, por outro prisma, que eu devo mudar a minha forma de olhar, de observar as coisas. Legal? Então, essa carta aqui de corte,
que foi a carta do cavaleiro, vieram todas, ó, na forma, mas a gente só está usando a de corte neste momento. Então, o que eu vou usar aqui é este entendimento para esta carta de corte. Ela saiu virada, o cavaleiro é o quê? O cavaleiro é a boa nova, é a notícia. De repente eu estou esperando uma boa nova, uma mensagem nova de uma forma, de uma pessoa e é de outra, de um lugar e pode ser de outro. Às vezes aquilo que eu preciso está ali na minha frente e eu estou buscando lá longe. Então, poderia ter esse entendimento para essa carta que saiu virada. Aqui saíram todas viradas porque eu virei o baralho inteiro. Então, para tudo isso, a gente vai ter uma nova visão, tá? Nós vamos usar aqui a carta de corte, que é essa aqui, e mais essa carta de corte. Vamos usar essas três aqui como as nossas primeiras 3 cartas das 9, da tiragem de 9 cartas. Posso embaralhar novamente ou só juntar os montes. E então, eu vou agora tirar as cartas restantes. Vou formar aqui 9 cartas. Eu continuo tirando elas de uma visão invertida, percebe? E isso eu vou te contar uma coisa, porque antes de começar o vídeo, eu me programei para falar sobre isso. Eu pensei, vou falar sobre essa dúvida da carta virada. E olha que interessante. Naturalmente, o meu inconsciente já fez com que as cartas virassem. Percebe como o nosso inconsciente, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, a intenção que a gente coloca, ela vai interferir na tiragem. Então, por isso que se eu quero saber algo, eu preciso esvaziar a minha mente para eu não interferir. Aqui hoje eu acabei não trazendo nenhum exemplo pra gente, mas o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a técnica, que tal? Eu acho que fica interessante. E aí você vai aplicar aí, já que você já tem o significado das cartas, você vai aplicar essa técnica olhando o significado, eu vou te dizer como as cartas vão conversar, e você vai colocar na sua interpretação, na sua questão, na situação do seu dia, naquela questão que você perguntou aqui para o baralho, para o Petit Lenormand. O baralho, então, ele vai conversar com você sobre a sua questão, certo? Eu coloquei aqui as 9 cartas dispostas já. Claro, eu já fiz a minha pergunta claramente, eu já tinha esvaziado a minha mente, tudo pronto, tudo certo. Então, já dispus as cartas aqui e eu vou começar fazendo a minha interpretação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso ver de várias formas essas 9 cartas. Eu tenho aqui, neste sentido horizontal, eu posso ler aqui, passado, presente e futuro. Como que eu vou ler? Eu vou ler aqui, passado, então do passado eu vou entender o que aqui? Uma notícia, uma mensagem, uma situação que chegou no passado para mim e talvez ainda não esteja clara, talvez ainda eu não esteja entendendo, talvez eu não tenha explorado, isso tudo no passado. Trouxe até uma situação aparente de alegria e tal, mas tudo isso está no passado. Mas eu não consegui observar. E lembra que ela começou de cabeça para baixo? Isso eu também vou considerar. Então, o que a gente vai perceber aqui? Já considerando desde o início, que aquela novidade que chegou, eu não estava vendo ela da forma certa. No passado, né? O passado para nós aqui significa um segundo atrás, um minuto atrás, uma semana, não é um passado distante. Então, no passado eu não estava sabendo interpretar, eu não estava sabendo observar uma situação. Tá? Eu vou ler mais ou menos assim, a carta vai conversar uma com a outra. Essa aqui, que era a mensagem, vai trazer, então, vai conversar com essa e com esta, tá? Aí eu vou olhar no presente. O que é dessa situação que eu questionei aqui para o baralho, eu teria aqui no presente? Opa, aqui no presente eu teria, então, boas novas. Por quê? Porque se no passado eu olhei de forma equivocada, no presente, que é o aqui e agora, eu já estou com um novo olhar. Então, o que eu tenho aqui? Eu começo a ter atenção para essa situação, eu começo a perceber que as coisas começam a melhorar e percebo o quê? O que a chave me diz? Que a resposta, eu tenho a resposta está na minha mão, está aqui agora no presente. A chave apareceu no presente, então aqui está a resposta, no aqui e agora, tá?
para essa questão. Percebe que a gente começou sem uma questão de fato, mas se a gente olhar, foi lá atrás a nossa questão, quando eu disse vamos olhar por que a carta começa de cabeça para baixo. Então a gente aparentemente não tinha uma questão, mas sempre há, né? E a questão era essa, a forma de olhar as coisas, tá? Isso de forma genérica. E o que eu tenho aqui para o futuro? Eu tenho aqui para o futuro, dependendo daquilo que eu perguntei, algo que pode demorar um pouco. Pode ser que eu demore um pouco a me habituar a olhar as situações de forma diferente, né? E a carta significa o quê? Ela significa leveza neste conteúdo aqui. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de observar uma situação, de rever uma situação. Então, se eu fosse colocar aqui o significado, eu poderia entender a carta como uma leveza, como algo que eu estou descobrindo, como algo que está chegando para mim. E isso vai me trazer o quê? Maturidade, vai me trazer segurança, porque eu estou falando o quê? No futuro, tá? Então, eu estou vendo uma questão passado, presente e futuro. Agora, o que eu posso ver também ainda nessas 9 cartas, sem mexer com elas? Eu vou ler agora no sentido vertical. Agora eu tenho aqui o negativo, o positivo e uma tomada de decisão, uma mudança de atitude, algo que eu preciso fazer. Percebe novamente como as cartas estão? O que eu tenho aqui no negativo? Lembra que foi essa carta que chegou de cabeça para baixo? Então, o que eu tenho no negativo? Eu tenho no negativo, olhando o contexto inteiro que nós temos aqui. E você vai aplicar na sua situação, ok? Olhando aqui no aspecto negativo dessa situação, o aspecto negativo era, aparentemente, parecia algo difícil, parecia algo distante. Por quê? Porque eu estava olhando a coisa, a situação, aquilo que chegou para mim, eu estava olhando de um ponto equivocado, com um olhar equivocado, com uma interpretação equivocada. Então, um ponto negativo era eu estava tardando, eu estava atrasando o quê? Atrasando a situação, atrasando uma melhora, atrasando uma conquista, atrasando um amadurecimento, atrasando a minha evolução. Aqui eu tenho o quê? O ponto positivo. Qual é o ponto positivo aqui? Ponto positivo é que algo que estava ali, onde eu precisava observar mais, algo que tinha 2 situações, algo que estava guardado, algo que eu não estava vendo, agora começa a aparecer, começa a ficar claro, isso pode me trazer mais leveza, pode me trazer satisfação. E qual é o meu movimento de ação? Meu movimento de ação agora, qual é a minha tomada de decisão? É o recomeçar. Olha aqui a criança me mostrando o novo chegando, né? A criança dizendo recomeça. A criança me dizendo junto com aqui o número 1 mais o 3, dizendo recomece, olhe para os 4 cantos, olhe para todos os pontos dessa situação. A chave está na sua mão. Pegue esta chave, pegue esta oportunidade. E recomece, tenha essa tomada de decisão. E isso é o quê? É o seu amadurecimento, é a sua evolução. Se fortaleça neste movimento. Isso é uma tomada, é o futuro, é algo que eu preciso fazer, me fortalecer. Eu preciso incorporar esta forma de ver, de vivenciar, de olhar, de analisar a minha vida. Ainda não acabamos com as 9 cartas. Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Como que eu posso fazer agora? Agora é bem interessante. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou afastar essas cartas das pontas. Eu vou afastar. Tá conseguindo ver bem aí? Ou eu preciso redimensionar? Então agora percebe. Nós pegamos as cartas das extremidades, das 4 pontas e afastamos um pouco do centro. O que nós ficamos no centro? Nós ficamos com 5 cartas num formato de cruz, certo? Aí agora nós vamos fazer um novo olhar para esta forma de disposição das cartas. Como que nós vamos olhar agora? Esta cruz aqui, nós vamos avaliar ainda na mesma situação, ainda no mesmo contexto, nós vamos olhar como fatores internos dessa situação, coisas minhas mesmo, aquilo que que está dentro de mim, o meu processo, o meu movimento com relação a essa situação, a este fato, a esta minha dúvida, a esta minha questão, a
esta consulta que eu estou fazendo, tá? Para o baralho. Então, esses aqui são fatores internos. Quais são os fatores internos para essa situação que a gente está aqui analisando, que a gente criou para analisar? Os fatores internos são: eu não estou querendo enxergar. Algo aqui dentro de mim me impede de ter uma visão diferente, me impede de olhar de outro ângulo. Eu estou presa, eu estou ali fechada numa forma, enrijecida, engessada numa forma de ver as coisas, de ver as situações. Algo dentro de mim, fatores internos dentro de mim, dizem que tudo realmente pode melhorar, que a resposta está dentro de mim. Aqui está a chave dizendo que eu tenho possibilidade de enxergar essa situação, de rever, de olhar de outro ângulo. Por isso as coisas parecem fechadas, parecem trancadas. É de dentro de mim, sou eu que estou trancando as situações, eu que estou fechando as portas para mim. Eu que estou mantendo tudo fechado, sou eu que não estou colocando leveza, sou eu que não estou deixando a coisa ir, que não estou deixando a coisa fluir. Sou eu que estou impedindo as coisas de acontecerem. Então eu vou olhar o quê? Como o fator interno, como que eu participo. E essas cartas de fora, o que elas significam aqui para mim? Estas cartas de fora, elas vão significar os fatores externos. O que de fora, o que vem de fora que pode estar influenciando nessa situação? O que de fora está acontecendo, né? Quais são os fatores externos? Outras pessoas, situações, lugares, enfim, fatores que não estão diretamente relacionados à minha tomada de ação, à minha atitude. O que vem de fora aqui para mim? Vem de fora a mensagem, vem de fora um novo. Então, essa situação nova, essa situação que a gente está vendo aqui, né? Esta carta vem mostrar, aqui mostra para a gente lá em cima, algo chegando, o novo chegando. Lembra? Fatores externos aqui, aquele novo que chegou e ficou o quê? A posição dessa carta, ela está indo embora, né? A gente percebe a posição do cavaleiro, ele está de costas para o novo. Então, foi uma mensagem, uma situação, algo que chegou e é um fator externo que não conseguiu nem se aproximar. Por quê? Porque os fatores internos impediram. Então, esses são os fatores externos, aqui é um novo que estava chegando, né? Aqui, fatores externos, o que a gente vai olhar ainda inteiro, né? A gente vai ler todas as cartas individualmente e fazer um apanhado delas agora nos fatores externos, o que veio de fora. Algo distante, algo muito longe, algo demorado. Aqui também, o que a gente tem? A árvore também significa isso pra gente, né? Como ela é frondosa, uma árvore deste porte, ela demora a atingir esse porte. Então, o que a gente tem de fatores externos? Algo que talvez já esteja pré-estabelecido, ou algo que possa demorar. Então, eu vou analisar o contexto aqui da situação que eu estou vivendo, da questão que eu coloquei, e o contexto e o significado de cada carta. Eu ainda tenho uma nova forma de olhar para este centro aqui. Lembra? Falamos dos fatores internos, aquilo que está dentro de mim. Então, dentro dos fatores internos, o que eu tenho ainda? Eu tenho aqui esta carta me mostrando o lado espiritual, vamos dizer, daquilo que constitui todo o meu ser, que constitui os fatores internos, aquilo que eu estou, que eu sou. Esta é a carta que vai apontar a situação espiritual que eu estou com relação a este fato, a esta consulta em especial. Aqui, nesta linha inteira, nessas 3 cartas, eu tenho os meus pensamentos, a minha intuição, algo que eu estou pensando de fato. Então, nessas 3 cartas, eu vejo dentro dos fatores internos o campo dos meus pensamentos, aquilo que está no campo das minhas ideias. Então, eu vou colocar estas cartas, o significado dentro daquilo que eu estou pensando. E esta outra aqui está nos sentimentos. Será
que eu estou, lembra que a gente fala da leveza? Será que eu estou colocando leveza na situação? Então eu vou colocar o significado desta carta no campo dos sentimentos, das emoções. Percebe que pensamentos e intuições são diferentes de sentimentos e emoções. Quando chega no campo de sentir, no campo das emoções, já passou pelo campo dos pensamentos. Lembra que é o que tem aqui os pensamentos e aqui eu tenho o campo dos sentimentos e das emoções. Primeiro eu vou sentir, depois eu vou trazer para o campo do pensamento, eu vou trazer para a superfície. Quando eu chego no pensamento, eu já senti. Eu primeiro sinto, depois eu consigo, minha máquina cerebral, meu ser como um todo, traduz este sentimento, esta emoção, para um pensamento, para uma intuição. Então, quando chega no campo aqui das ideias, do pensamento, ele já passou pelo campo das emoções e dos sentimentos, tá? Eu vou colocar esta linha nos pensamentos e intuições, esta carta no quesito, na questão espiritual, essa no campo dos sentimentos e emoções. E estas aqui continuam sendo os fatores externos. Agora, o que resta você fazer? Colocar isto em prática. Você vai colocar na sua situação fática, você pode usar essa tiragem. Se você não tem nada que você gostaria de saber, se você gostaria de perguntar, de conversar com seu baralho, nenhuma situação nesse momento, você pode treinar tirando para sua vizinha, para o seu amigo, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu pai. Então, você vai fazer o quê? Treinar, praticar, vai conversar com seu baralho e ele vai te auxiliar a ter um novo horizonte para a sua tomada de decisão, para suas escolhas. Você vai conseguir ver as situações do alto. É como se você subisse no alto de uma montanha e visse aquela situação, aquela parte da sua vida passando lá embaixo como um filmezinho, onde você consegue olhar de todos os ângulos, de vários aspectos, uma mesma situação. O baralho te favorece, te oportuniza a olhar, a se afastar da situação que você está vivendo, a sair do olho do furacão e ver de longe essa situação, então poder fazer uma escolha com consciência. Então era isso. Eu agradeço a sua presença, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que você já esteja treinando, já esteja praticando. Lembra que é uma prática, você precisa exercitar para poder sentir mais segurança. Lembra de sempre fazer a proteção, tá certo? Fica ligado que toda quarta-feira nós temos aqui o vídeo novo. E eu deixo aqui para você, especialmente, aquele meu abraço de alma.